Boa noite. Ultimamente eu tenho rejeitado peremptoricamente qualquer tipo de palestra, debate, porque tenho defendido de maneira enfática que a comunidade negra, se é que ela existe no Brasil, se é que ela existe, hoje eu ponho em dúvida a existência de uma comunidade negra. Nós temos uma população negra, mas esse conceito de comunidade tem posto em dúvida. Então, se é que ela existe, ela se analisa demais e nós temos muitos analistas, né? A gente tem muito antropólogo, a gente tem muito sociólogo, a gente tem muito historiador e, a bem da verdade, a gente tem muito poucos executores, a gente tem muito poucos executivos, a gente tem muito poucos gerentes, a gente tem muito poucos capitães, pessoas que realmente façam. Então, assim, de um período para cá, chega de análise. Eu quero realmente meter a mão na massa e estimular as pessoas, principalmente os artistas negros, que realizem. Porque eu também reconheço que nós não temos ainda uma dramaturgia formal negra. Não temos um teatro negro, assim como não temos também um cinema negro, assim como não temos uma televisão que nos representa. Eu acho que é uma verdade que a gente tem que assumir para a gente reverter esse quadro. Nós temos alguns elementos atuando, às vezes de forma isolada, individual, independente, nessas áreas de manifestações artísticas. Mas a gente ainda eu não consigo entender, eu não consegui ainda visualizar um movimento representativo de classe e comunidade que pudesse, para mim, significar que temos um cinema negro brasileiro. Aí eu sempre desafio a plateia, qual foi o último filme negro que você fez? E eu concebo, a gente já tinha falado isso anteriormente, eu concebo teatro negro, o cinema negro, a televisão negra, onde o nascedor da ideia seja de origem negra. Ou seja, ali o autor é negro, aí depois o diretor, que são as figuras fundamentais. O produtor, aí sim, porque temos visto algumas manifestações, principalmente no cinema, nos últimos anos, o indivíduo negro contemporâneo extremamente representado ali numa facção, quase que única e exclusiva, que é a facção da marginalidade, essa discussão desse indivíduo à margem de uma sociedade legal, esses filmes Move, Favela, que depois de Cidade de Deus, até recentemente, nós tivemos uma cerca de 16, 18 títulos, onde o negro era presença forte ali, enquanto representação, enquanto elemento representado. Mas aí eu pergunto, Cidade de Deus é um filme negro? É um filme de negros? O Fernando Meirelles e a Cátia Lund, quando pensam aquilo, pensam de uma prospecção de uma história negra. Até mesmo hoje, recentemente, o Tarantino, quando faz o Django, é um cinema negro. Agora lá, a comunidade negra se levantou de uma forma muito expressiva e até, às vezes, violenta contra o filme. Não sei se alguém viu aí o Django, do Tarantino? E é um filme onde nós temos, por exemplo, um ator como Samuel L. Jackson fazendo um trabalho excepcional, mas representando um negro que o negro americano não quer mais falar dele e não quer mais aceitar, que era o negro vendido, entre aspas, o negro braço direito do capitão de escravos, o negro que entregava, o negro que maltratava outro negro, e a comunidade lá, porque lá
tem uma comunidade negra, se insurgiu contra o filme dizendo para o Tarantino, pô, que faço filme, a gente não quer mais saber desse tipo de negro, ele não faz parte da nossa história, nós temos histórias outras melhores para contar. O que acontece no Brasil é que a gente tem uma vasta extensão histórica para contar. E a gente ainda não contou essa história. Essa história você não consegue. Eu, recentemente, pude fazer para a televisão, em parceria, minha produtora, Canal Futuro e a TV Globo, eu consegui fazer com eles um programazinho que é o de interprograma, que a gente chama, que são mini biografias de 2 minutos cada uma sobre personalidades históricas negras. Eu biografei 45 até agora, vou biografar mais 15, vou fazer um total de 60. Um programa que a gente chama Heróis de Todo Mundo. Desses 45, salvo engano, eu tenho 3 que viraram longa-metragem. Cruz de Souza, o falecido Cadu Carneiro faz como ator, o Aleijadinho, e aí, se a gente levar em conta, o Zumbi do Cacá Diegues. Eu acho que esses 3 não me lembro demais. Deixa eu ver, uma biografia da Silva, que virou. Então, de um universo de 45, que eu me lembro agora, 3 viraram longa-metragem, menos de 10% da história. Quando eu tenho lá personagens fundamentais para a formação histórica do povo brasileiro. Não é só do povo negro, não, brasileiro, é do povo brasileiro. Por exemplo, eu tenho biografado um cara que é considerado um dos primeiros, se não o primeiro editor de livros do Brasil. O primeiro cara que, com certeza, editou Machado de Assis, negro. Entendeu? E a vida dele, só a vida dele, já dá um filme. Eu tenho, por exemplo, um outro sujeito que foi interpretado até, porque o projeto eu trago atores e não atores. Esse foi interpretado pelo nosso queridíssimo, hoje aclamado e amado Joaquim Barbosa. Convidei Joaquim foi para lá e fez papel de ator interpretando Luiz Gama. A história desse cara é um filme pronto. José do Patrocínio é outro filme pronto. Lima Barreto é outro filme pronto. O próprio Machado de Assis, sob o ponto de vista da família negra que ele tinha, esse conflito que ele traz, é um filme pronto. A vida artística, musicalmente falando, da Elisete Cardoso, é um filme pronto. A vida da nossa escritora, Carolina Maria de Jesus, é um outro filme pronto. E nenhum desses personagens foi traduzido em um filme, por exemplo, de longa-metragem. Corta, vamos para o teatro. Também nenhum deles foi representado teatralmente. Então, assim, historicamente, você fala, temos uma dramaturgia? Não temos uma dramaturgia. Porque não temos consolidado uma ideia de comunidade. E quando você faz um corte, porque é uma comunidade exemplar, para o povo americano, historicamente, você vai encontrar, tanto na manifestação cinematográfica quanto na manifestação teatral, histórias relativas daquele povo por determinados momentos. Para determinados momentos. E quando não existiu, eles inventam. Eu vou dirigir agora recentemente, daqui no futuro, uma peça chamada Demita, O Encontro, que é um encontro fictício entre Martin Luther King e Malcolm X. O cara inventou esse encontro, botou os dois em cena e eles caem na porrada. É um texto maravilhoso que foi montado no mundo inteiro. Já obteve montagens recentes no Canadá, na Espanha, na Holanda, na Austrália, na África do Sul, no próprio Estados Unidos como todo, e nunca foi montado no Brasil, que é o país de maior número de negros fora da Europa, fora da África, e ganhando de alguns países da África.
Então, assim, mas quando eu digo isso em debates, eu já disse, já tomei paulada, vagabundo já me xingou, disse que eu sou entreguista. O que faz o teatro do Olodum, do Márcio Meirelles? O que faz o teatro do Cobrinha, que é lá o Companhia dos Comuns? O que faz até você mesmo, com as peças que você monta? O que faz os Crespos em São Paulo? Uma tentativa de um teatro para negro. E, com um detalhe, sem comunicação, sem intercomunicação. A gente pouco se fala, a gente pouco se olha, a gente pouco se vê. Dos meus espetáculos que montei e que, modéstia à parte, foram um sucesso, eu pouco tinha uma plateia negra. Eu montei aqui como ator os negros aqui, né, Disse? A Disse, uma plateia fez, e a gente não foi muito bem aqui. Mas eu remontei esse texto como diretor, por exemplo, no Rio, e fiz no Centro Cultural Banco do Brasil. Foi um sucesso. Crítica boa, página inteira. Eu tinha casa cheia todo dia. Mas se a gente fosse fazer um scout lá, uma montagem, tinha uma plateia interessada em teatro, que era muito diversificada, muito mais branca do que negra. Talvez isso aconteça com os outros espetáculos, eu não tenho muita essa certeza, talvez em Salvador seja diferente, coisa e tal, mas a bem da verdade, todo esse nosso esforço não pode ainda ser traduzido num movimento teatral negro. A gente ainda não conseguiu fazer com que o teatro chegasse à comunidade negra no Brasil. Talvez o samba, como manifestação artística, tenha chegado, ele, sozinho. Não é nem o rock e não é nem o danado do rap paulista, que chega numa certa camada. O samba talvez tenha criado em torno dele uma comunidade mesmo. O Rap São Paulo formando uma outra agora, que aí você vê a população preta lá, pagando ingresso para ver, fazendo fila, lotando o show do Mano Brown, entendeu? Lotando a quadra de samba. A gente ainda não teve isso no cinema, a gente não teve isso no teatro ainda. Então, quando eu parti para fazer o texto do Lazinho, que aí ele me convidou para dirigir, que é o primeiro texto teatral que ele escreve, eu acho que depois ele escreveu mais 2 ou 3, e acho que tem mais algumas coisas infantil, a gente sai para fazer uma pesquisa sobre a presença do negro no imaginário do teatro infantil, que vai estar falando, porque você não acha absolutamente nada. Pode ser que aquele cara lá no interior de Goiás, lá no interior do seu, que tenha escrito, mas à nossa disposição muito pouca coisa. E algumas coisas que tem, que achamos inomináveis, ainda com manifestação de uma imagem do negro que é para assustar a criancinha, que não vale nem a pena falar. Alguns textos que foram escritos com muito boa vontade, a gente percebe que tem muito boa vontade, mas que na sua essência mantém alguns conceitos que nós, felizmente, já conseguimos ultrapassar. Aí você pega e fala assim, não dá para montar esse texto. E aonde a dramaturgia conhecida abordou o negro, ela tende ou tendeu a ficar para trás. Você pega a obra do Nelson Rodrigues, por exemplo, a peça mais frágil dele é o Anjo Negro. A mais frágil é o Anjo Negro. Talvez porque, de todas, é a única onde você não pode pegar um ator branco e botar para fazer o Ismael. Você acabou com a peça. Então a peça, ela fica restrita, ela fica limitada. Isso não é bom. Por que não é bom? Porque ali temos um personagem pintado de preto,
onde fala assim, só preto pode fazer, e nós estamos discutindo uma questão de preto. Então eu dei a vocês essa dádiva. A mesma coisa, você pegar a obra do Shakespeare, você vai ter problemas estruturais no Otelo. E aí quando você pega o Otelo e vai montar o Otelo, como o Marcos Palmeiro uma vez montou no Rio de Janeiro, fazendo ele o Otelo, você não acredita, você fala, Marquinhos, não dá para acreditar. O problema do Moro é que o Moro se sente diferente naquela sociedade toda igual. E ele tem dúvidas, por ser diferente, se a Desdémona vai querer ficar com ele. Todo mundo quer ficar com você, Marquinhos Palmeira. Acabou, botou outro ator ali, acaba com a estrutura da peça. Então é uma peça frágil. Porque aí Joel Zito Araújo, que já te passou por aqui, ele tem uma fala muito singular. Ele tem uma fala que é muito legal, que ele diz assim, o diretor, aí eu entendo, o autor, o produtor, todo mundo que pensa essa questão anterior, branco, ele quando pensa no negro, ele pensa o ator negro para fazer uma personagem negra. E o autor, o diretor, o produtor branco, quando pensa num ator branco, ele pensa para fazer um ser humano. E aí nós somos ser humanos, mas ficamos um ser humano ali. Olha, você fica só nesse espaço aqui. Porque o Nelson, quando escreve o anjo, ele vai falar, não, já tem aqui uma peça para o negro. Por que a gente não pode fazer também o beijo no asfalto? Por que a crise do Arandi, no beijo do asfalto, quando dá o beijo no cara lá morrendo no asfalto, e é taxado de homossexual, e toda aquela campanha, por que aquela questão não pode estar no negro também? Por que quando as produções vão fazer esse personagem, por exemplo, enxergam o Tarcísio Meira fazendo, mas não enxergam o Milton Gonçalves? Porque não se pintou o personagem de negro. Então, uma certa dramaturgia brasileira voltada para o ator negro acabou pintando este ator de preto e reservando para ele somente esse espaço. Isso vai se repetir muito na questão da temática. Eu percebo uma temática do teatro, entre aspas, voltado para negro, ou dirigido para negro, ou criado para o ator negro, para o grupo negro, muito ligado à questão africana ou à questão de manifestação religiosa de origem africana no teatro. Vira e mexe, essa mostra que vocês estão realizando, vira e mexe, tem 2 espetáculos que vão estar lá, Obide não sei das quantas, Olumilá de não sei o que, eu não sei. Eu tenho dúvidas se nós temos a obrigação, enquanto seres pensantes de teatro, de manifestar constantemente esta temática no teatro, porque ela é fascinante. Ela por si só já é uma manifestação de se deliciar os olhos. Quando eu entro num terreiro de candomblé, seja ele de que nação for, Queto, Jeje, candomblé de Angola, aquela manifestação religiosa, para mim, é a mais emocionante e a mais bonita de todas as religiões que eu já vi. Mas ali, aquilo não é teatro. A realidade africana, me desculpem os meus antepassados, não é a minha. Eu sou um cidadão brasileiro contemporâneo do século, a gente está em 22, 21, não sei qual é, vivendo uma realidade de homem brasileiro, negro, que é muito diferente da realidade hoje do homem africano na sociedade africana. E um outro engano que eu vejo, é um risco eu falar isso e gravando, né? Ele vai me dar muita porrada.
Mas um grande risco que eu vejo é a tradução no teatro brasileiro desta manifestação que está muito distante da gente. Ou ela cai num folclórico, às vezes, muito bem realizado, mas que não condiz com a nossa realidade. Talvez seja isso, não sei, que não chama a nossa comunidade negra para dentro do nosso teatro. Nós, na verdade, eu não conheço, talvez vocês conheçam, uma dramaturgia, ou seja, um conjunto de textos teatrais que traduza a realidade do negro no Brasil de hoje. Talvez, Henke, essa seja a receita do sucesso de Namíbia. Porque dos últimos espetáculos, é o único que se propôs falar de um modo esculachado, largado, brincando, fazendo comédia, de uma questão relativamente muito séria. E atende ao negócio, porque assim, quando junta a minha, ou a família da Dirce, ou a família da minha ex-mulher, por exemplo, que é negra, nós somos muito engraçados, mas muito engraçados. A gente ri da gente mesmo, a gente canta piada, a gente dança, na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba. Aí quando a gente vai para o teatro é um peso, é um tormento, a gente não consegue fazer graça, a gente não consegue discutir, a gente de um outro ponto de vista que não seja esse do ritual e da ritualística e de não sei o que mais, é tudo é tudo muito cheio que a gente não consegue limpar. Quando fora daqui a gente ri, a gente gargalha, a gente tem uma liberdade de expressão que eu volto a repetir, eu, com a minha ignorância, eu não consigo ver tudo, ainda não consigo enxergar no Brasil como coletivo. Faço questão de dizer isso para a gente se movimentar para fazer. Está na hora de fazer. Para a gente se movimentar para fazer e achar e conhecer e respeitar, por exemplo, um movimento teatral como foi o Teatro Experimental do Negro, mas tirar ele do pedestal, analisar ele, reconhecer o valor histórico que ele tem, e tem, mas discuti-lo, dissecá-lo, ver o que conceito estético hoje daquilo nos serve, o que não serve, que já foi ultrapassado, e ir para frente. Porque a gente tem uma tendência desgraçada de incensar aquilo que foi feito lá, achar que foi a melhor coisa do mundo, que não foi. Que me desculpe, né? Nego me dá paulada também, mas se pegar para analisar, a importância histórica é fundamental. Ela o Abdias faz um teatro fundamental para que nós possamos fazer o nosso hoje. Mas a gente tem que discutir aquilo lá e saber até que ponto aquilo nos serve hoje e de que maneira serve. Eu falo isso porque eu vou para debate e o nego fala, o Teatro Experimental do Negro foi a melhor coisa que aconteceu no Brasil. E o cara não sabe o que está falando, nunca leu uma peça do Teatro Experimental do Negro, não sabe como é que se construiu aquela dramaturgia, o filho pródigo, o que é bom, não é, entendeu? O que se montou, o que fez, qual era o contexto político daquela época, mas foi feito por negro, então é bom. Foi feito por negro, tem que ser bom, entendeu? E esses mitos hoje eu quero destruir em mim mesmo, para poder construir o meu teatro com negros. Tem uma frase de um padre, que eu nem gosto muito de padre, mas esse é legal, que é o Dom Helder Câmara, que ele fala, feliz do sujeito que sabe que tem que se mudar constantemente para permanecer sempre o mesmo. Então, feliz da gente que tem que se mudar constantemente para se manter o mesmo. Então, eu tenho dúvidas hoje do que é esta dramaturgia. Se o que foi feito daqui para trás representa um pensamento moderno de um povo que tem que se estabelecer. Se temos contingentes de gente que a gente possa falar,
temos cineastas brasileiros. Porque os pais que quando vêm aqui, os pais que ligam, quando vêm aqui, aí falam no meu ouvido, pô, eu vim aqui, estou conversando pra caralho, mas não vi um filme de ninguém. Cadê o filme? Jefinho fez um filme que tem 3 ou 4 anos atrás, que é o Brother. O Joel fez As Filhas do Vento, tem 5, 6, 8, 10 anos atrás, não sei quanto tempo tem. Entendeu? Eu nunca fiz ficção do lado de fora da Globo. Entendeu? Quem mais? Que filme de negros brasileiros que a gente fez? A gente tem que ter o despudor de falar, não temos, porque vocês não deixam a gente fazer, e a gente tem que começar a fazer e parar com essa gaiatice de discutir o cinema negro brasileiro. Bicho, não tem, a vergonha não é nossa, é de vocês, que distribuem essa renda de uma maneira injusta, imoral, e não deixam com que os nossos projetos cheguem adiante. Porque o que eles querem é que a gente diga, temos um cinema brasileiro, temos. Deixa eles lá, eles acham que tem. Deixa eles lá. Qual é o último filme de preto que nós vimos? Eu queria que a plateia me respondesse. Qual é o último filme de preto que vocês viram? Brasileiro. O Brother? As Filhas do Vento? Oi? Num país dessa dimensão, temos cinema negro? Não, não temos. Não temos. Só que, isso tem que ficar muito claro, a culpa não é nossa. E a incompetência também não é nossa. Não é por falta de talento. É sim por uma falta de uma distribuição de renda nessa indústria que já é pequena, mas uma não distribuição de renda legal, que ajuste, que adeque, que integre o negro. Eu acho que não é nem só falta de distribuição de renda, é claro que ela faz parte, mas eu acho que já é um modelo cultural do Brasil, uma coisa que vem desde a colonização, desde o comecinho da sua fala, eu estou analisando, né? A tua fala tentando acompanhar, e a única coisa que eu vejo é nós fomos colonizados, nós ficamos sem lenço e sem documento, como dizia o Caetano, sem lenço e sem documento, mas sem lenço e sem documento a população negra ficou muito tempo, há muito tempo, e a gente está correndo ainda atrás dos lenços e atrás dos documentos. Quando você fala da criação, que se fala muito sobre a religião, eu acho que se você valoriza a sua cultura, você valoriza, né, os seus ancestrais, toda essa valorização que o povo negro tem, se você for partir da casa da Tiziata, como essa cultura foi preservada, que é tudo muito escondido no Brasil. O negro teve que esconder a sua religião, fingir que estava sambando. Quando sambava de verdade na rua, apanhava, né? Então, acho que tem algumas coisas do espetáculo, das histórias desses negros que escrevem teatro, ou que tentam escrever para o teatro, que tentam fazer cinema, a gente tem que resgatar esse período, o que eu vivi, o que minha mãe contou, o que a minha avó contou, e o que estão na história, porque a nossa história também ela foi muito deturpada. A nossa educação foi muito deturpada. Nós estamos lutando até hoje, nós temos uma lei. Eu acho um absurdo as leis. Eu acho que deveria ter uma leis para os seres humanos. Agora no Brasil é separado, precisa uma lei para o índio, uma lei para o negro, uma lei para o japonês, daí o branco diga que é uma lei para ele, o dia disso, dia do homem, dia da mulher, daí o homem quer um dia para ele. Porque é uma loucura de pensamentos, de misturas, né? De povos muito misturados, né? E essa divisão de fatia desse bolo, que eu sempre falo, eu não quero mais farelo, eu quero um pedaço do bolo. Há muito tempo a gente está comendo farelo, tem gente que nem o farelo pega, né? Eu acho que são essas fatias que permearam pela população negra e está aí até hoje, né? Porque aqui sempre estava lotado. Por que hoje está mais vazio? Eu estou analisando isso também. Porque assisti assisti peças, assisti palestra aqui,
pelo menos 2 semanas antes do carnaval, estava vindo com frequência, né? Por que está vazio? É só a chuva? Eu acho que um pouco o dia, né? Você está falando coisas excelentes, né? Eu acho que o dia, a mudança, o pessoal estava meio acostumado de um dia fixo para o debate, né? Então eu acho que essa mudança do dia de debate também está um pouco assim. Eu falo, gente, quanta gente, aquela plateia que estava aqui quase não estava junto, né? Aquele povo todo que estava aqui, Maria, precisava ouvir isso que você está falando. Eu até entendo o seu ponto de vista, penso às vezes assim, às vezes não, mas eu penso que é preciso falar, colocar para fora. Então esses dramaturgos que escrevem falando um pouquinho da religião, eu esqueci o nome lá do Burnier, lá, que era o irmão do José Roberto Burnier, vê o nome do famoso e não vê o nome do irmão dele, que é famoso também da Unicamp. Ele tem a tese de mestrado dele, se não me engano, falando sobre o candomblé. Então, os ritos, quando eu levo para o teatro, eu vou levar alguma coisa da estética da religião. Só que tem uma questão que eu quero levantar. Dá um bando aí do candomblé. Tem que fazer. Só que essa postura anula, hoje, ela anula uma perspectiva contemporânea. Não entendi. Essa história que a gente tem que resgatar, ela anula uma perspectiva, na maioria das vezes, uma perspectiva contemporânea mesmo. Eu estou sendo aqui, quero ser provocativo. Eu não preciso entender de teatro, eu não preciso estudar esse teatro que está aí, eu já ouvi isso, que não me representa para fazer o meu teatro. Não, bicho, precisa sim, porque nós somos negros no mundo ocidental que foi estruturado a partir de um pensamento de Nietzsche. Não foi estruturado a partir de um pensamento lá de um filósofo africano. Entendeu? Então, quando eu trago a minha manifestação religiosa para cá, para esse espaço, eu tenho que trazer ela com essa perspectiva. E o que eu acho sempre perigoso, quero deixar isso muito claro, é essa perspectiva histórica nos deixar sempre para trás, sempre no passado, sem vivenciar o presente e sem a perspectiva de futuro. A gente está sempre um pouco atrás. A gente tem sempre que resgatar a nossa história, aquilo que eu estou te falando. Você não esperou terminar de colocar, né? Então, o que ele fala na tese dele é de você analisar e não ficar trazendo resquício só da religião. De você trazer, não aquela dança que você vê lá no terreiro, de você trazer a estética, de você repensar e trazer o novo. Quando você fala do tema do Abdias, eu acho também, eu faço essa análise também, que é bom a gente estudar o Abdias, mas dar um outro salto, né? Porque não só Abdias, se a gente for no teatro de revista, o Verde de Chocolat, os Bataclãs, ali tinha humor. Ali tinha crítica de teatro popular. Quando eu dou oficina, eu não falo para falar sobre o teatro dele, não falo sobre o teatro do Abdias. Tem que ir lá atrás, nos anos 20, os anos 30, de 26 a 27, que é o forte do de Chocolat, pelo menos a Neilane Nepomuceno, que ela tem uma tese sobre o teatro do negro, né? Testemunhos de poéticas negras, que é a tese dela. E eu me encantei com esse trabalho, então eu falei, não dá para falar sobre do Abdias para mim, sem falar sobre o cômico, sem falar sobre o de Chocolat, sem falar sobre essa crítica quando você cita lá dos anos do século passado, começo do século passado. Então o negro ali já fazia a Rosa Negra. Isso é um seminário bacana para o futuro. Sim, Como um teatro intitulado sério resolve acabar com um teatro intitulado engraçado, desleixado, que era esse que fazia. Como, por exemplo, isso pode se aplicar na história do teatro brasileiro. As pessoas acham que o teatro de revista não vale absolutamente nada porque era engraçado, dançando. Vamos fazer um teatro sério. A gente está no tempo do nascedor do teatro sério, que é o teatro de arena, entendeu? Só que aí vem um Zé Celso da Vila, consegue profanar o que eles fizeram há tempos atrás, e a gente ainda fica colocando no altar como se santo fôssemos, e temos que reverenciar, temos que começar a profanar. Eu achei interessante uma colocação que você fez sobre de analisar e
dissecar o TEM, né? Porque aqui nas palestras tem aparecido muito essa citação ao TEM. As pessoas vêm falar e citam o TEM. Mas eu sempre percebo nas falas um endeusamento desse momento. E eu comecei a me questionar, eu não sou estudioso do assunto, mas até que ponto, que contribuições efetivas esse movimento fez, além do social, né, da inclusão, mas em termos de inovação na cena, em termos de inovação na forma de escrever, ou que falhas aconteceram ali, enfim, de tentar entender melhor a maquinaria daquilo ali, do ponto de vista da cena e de uma poética construída ou não, e que pode propor novas perspectivas e tal. Eu não ouço muito isso quando as pessoas falam sobre o TEM. Eu não sei se há algum estudo como vocês percebem isso, ou você, sei lá. É porque, mais uma vez, cai no campo do sacro, ficou sagrado. Não pode se falar. Esse contraponto que a Dixie faz é um contraponto maravilhoso. Antes dele, teve um movimento teatral. Se você for pegar de uma perspectiva histórica, onde o escravo era quem representava e vinha fazendo essas revistas, onde já tinha presença do negro, onde o negro era representado, o de chocolate, isso tudo, de uma certa maneira, vai ficar anulado em função de um teatro sério e respeitoso. Uma coisa não soma com a outra. É isso que a gente tem que começar a buscar, o somatório desse movimento, para a gente aí sim criar um movimento teatral. Bom, dentro do que você colocou, me remeteu a uma coisa que foi registrada num filme de 84, se não me engano, da Disney, que chama Tron. Você recorda? Então, nesse Tron, o rapaz entra no sistema para poder transformá-lo e sair de lá, e salvar. E aí eu analiso dessa forma. Acredito que talvez essa sistemática dentro do que você colocou da nossa cultura ser formada diante de várias referências que não são africanas necessariamente, são sempre greco-romanas e europeias, e essas referências não são negras. Muito embora a gente saiba que, fundamentalmente, sobretudo nessa questão religiosa, a gente tem na religião afro-brasileira o cerne de uma cosmovisão muito forte, sobretudo na estrutura familiar, na estrutura social, na vestimenta, na comida, na fala, na música, na dança, em tudo isso, sobretudo nessa questão da estrutura social que vem e é preservada dentro da religiosidade afro-brasileira. Quando você fala da não existência desse teatro negro, você acredita que, eu pelo menos tive essa perspectiva, que a gente não tem isso porque a gente não tem o controle desse sistema. A gente não tem o registro disso. A gente não tem autoridade sobre isso para dizer o que vale e o que não vale. Eu acredito que seja talvez isso que encadeia o movimento. A gente não detém os meios de produção. Isso é claro. A gente não detém os meios de produção. Mas é isso que me intriga. Desculpa te interromper. Isso me intriga. A gente não detém os meios de produção e não deixa de fazer. Oi? A gente não detém os meios de produção. Não detém. Mas a gente não deixa de fazer. A gente está fazendo. Eu acho que a gente não detém o registro disso. Agora a gente está começando a registrar. Agora a gente está começando a falar. Então agora essa a gente globalização, essa coisa da disseminação do computador, internet, está permitindo que a gente registre e mostre mais. Essa comunicação está ficando muito mais clara. Com essas câmeras pequenas e de muito boa qualidade, que hoje uma câmera dessa gravando aqui com luz, você pode levar para a eternidade agora. Você pode pegar uma câmera dessa e fazer o registro lá de uma senhora que detém um saber popular e talvez morresse com ela, ou que fosse passando de uma geração muito próxima, ali que a gente pode expandir mais. Mas, por tudo isso, por toda essa deficiência, ainda quando a gente se propõe a fazer e faz constantemente, a gente ainda reduz para a gente mesmo o espaço que a gente pode atingir e permite com que o outro faça isso. Eu me lembro quando a gente montou os negros aqui, lembra disso? Em 89, a gente no Tuca, reabrindo o Tucão, que
tinha acabado de passar por reforma, quer dizer, nós abrimos. Nós, ingenuamente, eu falo isso hoje, entregamos, por exemplo, a nossa produção, o nosso corpo, a nossa alma, a nossa vontade de fazer, para um diretor branco que se dizia preto. Oi? Por quê? Porque adorava o candomblé, porque adorava o samba, porque adorava essa manifestação, porque era um brasileiro árabe, ele adorava essa manifestação da religiosidade, caramba, a gente sofreu, porque no final a gente fazia peça e a gente via que em cena a gente comia, a gente fazia macumba, a gente dançava samba. A gente ria muito. Oi? A gente ria muito. A gente ria muito porque ele queria sacralizar tudo e a gente, mas o que é? A gente meio que sacralizava, meio que sacaneava, mas a visão dele, né, que foi uma visão que aí eu rejeitei o resto da minha vida, era achar que por estar com negros ali, tinha que botar tudo. Tinha que ter tudo. Comer muito. Temos que fazer muito. Tinha que ter comida, tinha que ter sexo, dança. Tinha que ter dança, tinha que ter possessão. Eu falava, caramba, mas... Tinha que ter ódio. Tinha que ter ódio. Eu me lembro dele, odeie, pense enquanto vocês foram massacrados e odeie. Caralho, tem que odiar. Aí no outro momento, se liberem, pense enquanto vocês foram massacrados e liberem. Eu falava, caralho, a gente só foi massacrado. Massacra. Libera porque foi massacrado. Odeia porque foi massacrado. Come porque vocês não comeram. O negro tem a fome ancestral. A gente ia comer melancia, você não lembra disso? Melancia, abacaxi. Meu personagem se lascava porque na hora que eles tinham, que era dado para eles comer, eu estava falando. Quando eu acabava, a negrada já tinha comido tudo. Pô, vocês não deixaram nada para mim. Não, o diretor mandou. Então a visão é sempre dessa, na maioria das vezes, é sempre dessa ancestralidade. Eu compreendo o que você fala, eu compreendo o que a Dice fala. Nós estamos muito ligados aí. A gente tem que reproduzir isso sim, mas se imediatamente a gente não começar a falar para o povo, para o homem do nosso tempo, para gerar identificação, para gerar essa identificação e eu começar a contar a história. Eu nunca vi uma peça, por exemplo, com duas mulheres negras beijando na boca. E não tem nada mais contemporâneo e moderno. Eu tenho uma filha de 17 anos. Não tem nada mais tranquilo para eles. Eu não quero dizer aqui que eles sejam ou que não sejam, mas não tem nada mais tranquilo para eles do que falar: a minha amiga está ficando com a amiga, minha amiga. Dia desse, assim, relato, assim, meu filho, 19 anos, eu viajando, me perguntou: pai, posso fazer uma social? Eu chamo de social. Eu falo: pode, aí, tá. Aí, pelo amor de Deus, não bagunça a casa, que a minha atual mulher é detalhista. Aí, isso não pode nem ouvir isso no futuro. Mas só para exemplificar onde, por exemplo, eu não vejo uma comunicação com eles. Eu tenho que falar para eles da nossa ancestralidade, sim. Eu tenho que falar para eles da nossa religião. Mas olha o que eu ouvi dos meus meninos. O mais velho é afilhado dela, por exemplo. E é tranquilaço. Dormiu gente aqui, dormiu. Eu falei: e aí? Eu falei: eu dormi aqui com o André, um amigo dele, aqui no teu quarto. Eu falei: e aqui no outro quarto? Dormiu a Bruna com a namorada dela. Eu fazendo assim, eu tô com 52 anos, ela não tem noção. Aí tá, depois eu chamei, eu falei: Miguel, porra é essa? Tu dormiu com o cara aqui, a gente ali? Ele falou: não, pai, aí eu dormi pra cá, ele dormi pra lá, a gente tá cansado. É meu amigo, é meu irmão, não tem nada não. E Bruna está namorando, está apaixonada. É a namorada dela. Eu falei: tá. Oi? É a nossa cabeça. Eu fiquei assim, aí eu fiquei assim. Eu não tenho uma peça hoje
falando para esse meu menino de 19 anos, negro, com consciência, tá? Mas que está no meio, ele está aqui, ó, no burburinho de uma transformação da sociedade através do sexo, da formação de uma nova família, do que representa ser filho de pai separado, do que representa ser irmão de um cara que não é irmão de sangue, mas que é filho do cara que casou com a minha mãe e nós fomos criados juntos, é meu irmão, é meu cara, é outra família, e meus meninos estão vivenciando isso. Se eu não conseguir traduzir essa ancestralidade que está lá atrás para esse olhar moderno, eu vou perder esse menino. Não estou querendo largar o ancestral, eu vou até mostrar para ele que lá na formação do que a gente chama de raiz africana, tinha uma constituição familiar muito mais revolucionária e moderna do que o Ocidente nos apresentou por séculos e séculos. E que eles hoje estão reproduzindo o que é uma origem, se assim podemos chamar, africana. Entendeu? Eu vivo nessa sociedade e reconheço a estrutura social, essa estrutura familiar, como sendo uma estrutura familiar sobrevivida dentro dessa religião africana, que foi o berço de onde a gente manteve isso. E hoje a gente vive isso. Vive E é só uma coisa a reconhecer. O Papa está pedindo para sair, porque ou ele se reformula ou vai acabar, porque eles são reacionários, entendeu? Eles só oprimiram e fizeram a verdade imperar, está ruindo. Hoje tem uma notícia nos jornais que diz que, na verdade, lá o República Italiano está declarando lá que ele está saindo porque chegou na mão dele um dossiê de corrupção, um dossiê de roubo, de protecionismo e de o menos grave, mas que para eles é grave demais, homossexualismo entre altas esferas lá da igreja, do clero. Então, o cara pediu, me dá meu boné, que é muita merda, eu não vou segurar essa. Está caindo. Acho que o mordomo também sacaneou, parece que o mordomo tem um grande segredo, né? Parece que está sendo obrigado a tantas informações que você não Tantas sabe. coisas, o que na verdade é que está caindo. É a grande, eu acho que assim, a nossa vez, assim, por mais que eu possa parecer pessimista, quando eu afirmo que não tem uma literatura teatral para criança negra, não tem. Ah, mas pode ser que não esteja publicada, não foi revelada. Não tem. Eu não acho, você não acha, ela não acha, ele não Eu acha. concordo plenamente, sobretudo como a gente Não achou tem. A antes. gente tem publicações infantis, né? Por exemplo, a Menina do Laço de Fita e outras publicações, não só da cultura dos orixás, das rainhas africanas, mas é muito pouco, né? Ela não tem alcance. E aí você fez essa questão da ancestralidade. Teve em 2005 um espetáculo sobre Shakespeare só com o elenco negro. Voltando o resgate, a gente perdeu toda essa gama, lotado, 2 semanas o Sesc Vila Mariana lotado só com ele, porque foi numa outra linguagem shakespeariana que agradou o público. Aí ele fala, a gente não guardou esse material. Como repensar isso? Como repensar isso? Então, o que eu quero defender, para ficar bem claro, é que a gente não pode abrir mão da nossa história, não podemos mesmo, só que a gente tem que ter uma outra forma de contar, porque o mundo mudou radicalmente. E o mundo não quer saber se a gente não contou a nossa história. A gente vai ter que agora aprender a mostrar para um menino negro de 17, 16, 19, 17, 15, 14 anos a história do negro aqui. Se falar para ele, a história do negro, a ancestralidade não cabe aqui dentro. Tem que ser pé no chão, no terreiro, sujo ainda, batido. Você tem que sentir a energia. Ele vai olhar para você e falar,
Onde é que liga isso? Oi? Onde é que liga isso? Onde liga isso? Tem Wi-Fi. Peraí, tem Wi-Fi O lá? santo baixa o Entendeu? Wi-Fi. Por exemplo, sofremos e pagamos muito, estamos pagando caro hoje. Estamos pagando caro por uma postura que foi assim, a religião de matriz africana, por anos, séculos, tinha segredos que não podia sair do terreiro. Morreu. Enquanto que as outras religiões chamavam todos os meninos, vem cá, ó, é isso, passa adiante. Só não vamos deixar eles entrar. A gente faz, a gente explica, a gente vai. Mas ó, da sinagoga para cá ninguém entra. A gente fez ao contrário. A gente não contava e deixava eles entrarem. Entra, pode ver. Aí eles foram vendo o que a gente fazia e foram tomando. Então, hoje já se pensa diferente. Você pega algumas sacerdotisas ou sacerdotes da religião e eles fazem questão de falar. É isso. Publica livro, tem que falar. E até a polêmica do sacrifício dos animais, Dos né? animais. Que gerou aqui na Câmara de São Paulo, foi para a Assembleia, fizeram abaixo ao Senado, deu uma amenizada, mas quando volta à tona essa questão. Tem que Que explicar é por porque... pura ignorância, né? É ignorante. Que é por pura ignorância. Porque a gente falou durante muito tempo, a gente guardou um segredo muito grande, mas deixou muito que eles invadissem. Assim, não... Se abre espaço para a criação nesse ato. E assim, e nesse caso, a invasão sem parceria. A invasão para tomar. Para falar, me dá, o que é meu. Alguém falou, você adora samba? Eu adoro samba, por exemplo. Eu adoro samba, adoro mesmo, gosto muito de samba. Samba enredo, então, adoro. É a única música exclusivamente brasileira. Ninguém mais fez samba enredo no mundo inteiro. Talvez fora do Rio de Janeiro, ninguém mais fez. Em São Paulo. Entendeu? Oi? Eu tenho alguns. Eu estou mexendo com vocês. Eu estou mexendo com vocês paulistas. Mas, por exemplo, você vai ver a escola de samba hoje como o maior espetáculo da Terra, ainda é, para mim, o maior espetáculo da Terra, ainda é emocionante. Eu estava ouvindo um depoimento de uma baiana considerável, que nunca tinha visto uma escola de samba desfilar, que viu e falou assim, caraca, é melhor, é mais emocionante do que o trio elétrico de Salvador. Eu falei, porque? Ela falou, porque aqui tem um coletivo, aqui é todo mundo em função de um. Eu nem vi o puxador de samba passar. Lá eu fico o tempo todo vendo a Ivete. E a massa some. Eletrônico, né? Entendeu? Então, aí eu falei, legal, foi uma baiana falando isso. Mas aí você vai ver hoje o comando da escola de samba é todo usurpado. O nego tomou. E aí tomou para ganhar dinheiro, que é um outro aspecto que eu quero chegar agora. É fundamental que comecemos a ganhar dinheiro. Dinheiro. É fundamental que entendas que a gente tem que ter dinheiro. Mas Por quando exemplo, você fala... eu defendo, por exemplo, lá na Liga da Escola de Samba, que uma escola de samba, pelo menos uma, todo ano, tinha que vir com uma temática de raiz negra. E essa uma ganharia um percentual a mais de dinheiro, para manter viva aquela raiz. Então toma, aqui ó, não quer falar por bem, mas vai falar porque está ganhando 500 mil a mais do que qualquer uma. Eu duvido que todas elas não iam querer, eu quero. E tem que ter um sorteio. Oi? E aí ia ter que ter um sorteio. No Quando momento... você falou dos personagens negros que você fez lá eu falo as biografias dessas personagens negras, né? Quando eu ouço os enredos da escola de samba, que eu falo, caramba, tantos personagens que nós temos, o povo vai falar sobre gado, vai falar sobre... Aqui em São Paulo falava sobre o justo. O que o justo tem para dar um enredo de escola de samba? Só dinheiro. Dinheiro. Aí como a nossa comunidade não tem para bancar
o A personagem, gente tem que ver a gente tinha que ter o Estado bancando. Aí tinha que, por isso que eu Mas defendo isso que eu tô lá. falando, O mas Estado seu tinha que vir dinheiro. falar, Portela, hoje você vai falar do Luiz Gama. Ah, mas vai ganhar 500 mil a mais para Sim, isso. senhor, vamos ver. Ô, gente, mas é Ou 1 milhão. Mas é uma vergonha, quer dizer, eu tenho que ouvir, claro, Entendeu? meus amigos saem lá na escola, mas ouvir aquele enredo foi doído sobre o justo, não é, gente? É doído. Mas por quê? Aí, Tanta mas coisa aí pra é falar, né? porque essa comunidade Sobre o cara tem ser- dinheiro ser- e ser ela secretário paga da- para se manter em voga. Aquele do A gente ainda não Santa tem. O Catarina. Estado tem que nos pagar. O Estado tem que nos ressarcir. O Reparação, Estado né? tem que fazer a reparação, tem que ter cota. E a cota não é só universitária, não. A cota está nessa manifestação, por exemplo. Pegar um carnaval do Rio que a Globo manda, eu acho que, se eu não me engano, para 157 países do mundo. É um troço absurdo a transmissão de carnaval. O nego fala aqui dentro, porra, a transmissão de carnaval da Globo é uma merda. A gente lá dentro tá cagando, porque não quer, não vai, é aqui, o paulista vê, mas está em mais de 100 países e os países lá param para ver. E é uma Param pra ver grana. as mulheres lindas, as Pagam modelos para ver, não, bonitas, né? não paga só para ver isso Porque- não paga claro, só para ver isso claro, não. porque toda a O escola, mas Circo que a du Globo- Soleil o que a esteve Globo aqui transmite, convidado. Você vê que o carnaval que passa no Brasil, Popó, a atriz tal, a madrinha tal, a sambista, mas são poucos os que mostram aquela tradição que tinha samba no pé, daquelas salas que vinham sambando começar a ver mesmo. hoje, se você começar a ver a transmissão hoje, acabou a mulher pelada, já não bota mais mulher pelada. Está revendo outra coisa, porque já esgotou isso tanto, que aí tem que mostrar outra coisa. Mas, por exemplo, o Circo du Soleil esteve aqui, tão decantado o Circo du Soleil, convidado pela Mangueira para fazer um carnaval daquele, os caras falaram, não dá pra gente. A gente tem que ensaiar muito. Como é que vocês botam 4 mil pessoas aí dentro desse negócio e dá certo? Loucura. Loucura. Agora, gente, mundo, essa loucura foram nós pretos que criamos. Porque a sociedade organizada dizia o seguinte, vocês não têm capacidade de se organizar para vir brincar aqui no nosso cordão. Aí- Oi? Hoje teve uma citação, começou uma cena da novela lá, falando justamente disso, né? Da repressão que tinha na série dos cordões. Aí eles falavam assim, a gente não tem não, né? Não podemos não, porque fica tão claro e bom quando fala, você aqui não pode. Aí obriga você a ir para um lugar que pode. Aí fala, não posso, então tá, não posso. A gente vem aqui, ó, adoro carnaval, vamos inventar um negocinho lá que virou o maior espetáculo da Terra, que hoje, por a gente não ter dinheiro, as pessoas fazem questão de ir apagando. Aí vem o justo, aí vem o Eike Batista, dá uma grana, bota aí vem o outro, ó, fala do meu cavalo manga larga aí, 6 milhões, fala do... Não tem grana, se eu tivesse grana, se eu tivesse muita grana, se eu tivesse muita grana, eu ia pegar uma escola dela e falar, hoje você vai falar do Luiz Gama, eu vou te dar o dinheiro aqui, ó. Ele é meu parente, é meu pai, é pai do pai do pai do pai do pai do meu pai, eu estou te dando, quanto é que você ganha do cavalo manga larga? 6 milhões, está aqui 6 milhões. Fala. Porque o negro americano fez isso. Então você tem universidades para negros lá nos Estados Unidos desde 1800 e pouquinho. E já com o processo de cotas inserido lá. E já com processo E a de gente- cota, ó. Então, sou a favor da cota, sou a favor da reparação, sou a favor de que tem que pagar a escola de samba, sou a favor que tem que dar muito dinheiro para a melanina acentuada ocupar o teatro e tem que ser o maior que tiver. Qual é o maior? É 960 mil no Dulcina? Tem que ser para o melanina acentuada. Porque chega de Débora Coker ficar ganhando todo ano patrocínio milionário da Petrobras, o corpo e o não sei o que, e a gente não ter uma companhia de negros representados ganhando os mesmos 12 milhões, 6 milhões, 4 milhões. Chega! É cultural, isso é cultural, é quem tá, essa coisa do poder. Eu estou estudando no psicanálise italiano muito Foucault, né? E essa coisa do poder, o poder está disseminado, está lá em cima, mas está aqui
também embaixo, né? Os micros poderes. Então, os micros poderes, se a gente é micro, a gente tem que juntar o micro para a gente tentar Mas chegar já dá a pra macro, gente né? sentar na Porque mesa para pegar com eles. 4, 5 milhões, a gente tem que estar... A organização, é muita organização. Olha, eu não conheço. Muita união. Eu não conheço nenhum de nós, produtor negro no Brasil, não conheço. Assim, talvez o Márcio Meirelles tenha feito, mas eu não conheço nenhum de nós que tenha trabalhado com um orçamento acima de 2 milhões de reais. Eu também não conheço, porque normalmente quando o o produtor negro fica mais difícil ainda. Quando o Se a Lulu talvez produção- tenha conhecido, se mas é o espetar Márcio. fogo negros É e o outra produtor história. branco, Sim. Entendeu? ele consegue. Eu não conheço. A gente faz na miséria, faz na luta, vem pra cá. Faz no carão. Por exemplo, eu, pessoa física, né? Eu já vim pra cá como funcionário da TV Globo, ficando no melhor hotel que você possa imaginar de São Paulo. Não tem papo, exclusivo, coisa e tal. E lá, mas tem que dar uma palestra lá no Melanina Acentuada, a gente não tem grana, vai ficar no rosto. Ok, vamos embora. Porque é melanina acentuada, porque um outro cara, se for me chamar, ele não vai ter a audácia de falar, vai ficar no rosto, falar, meu amigo tá maluco, entendeu? Eu quero ficar lá no Bourbon, onde é o Bourbon lá? A Globo deixa a gente lá na Água Espraiada, sei lá, uma coisa que tem aqui, para lá do Lá perto de Morumbi. Moema, lá. E aí? Entendeu? Porque a gente tem que começar a gostar disso. Tem que começar a parar de gritar pura e simplesmente, fazer o barulho só o carnaval e começar a fazer o carnaval, mas ganhar o dinheirinho que o carnaval dá e dá muito, ganhar o dinheiro que o teatro dá e dá muito, ganhar o dinheiro que o senhor Fernando Meirelles ganha hoje por causa do Cidade de Deus e muito. Porque ninguém tem coragem de falar que o Fernando, depois do Cidade de Deus, não pega mais os atores da comunidade para botar nos filmes Mas já dele. falaram, já ouvi muito isso em Ouviu palestra. Sim. Não faz mais. Falam sim, não Entendeu? faz mais trabalho. Entendeu? Quer dizer, ele ganhou lá a projeção, não foi os comerciais da O2 que deu a projeção para ele, não. Foi o Cidade de Deus, o trabalho com aqueles meninos. Mas o segundo filme já traz ator de fora, já traz Já foi para os Estados Unidos. Joane Muro, eu adoro, ela é minha atriz predileta. Eu vim para São Paulo para poder ver, tentei ver, mas não bota mais os negrinhos. Cadê? Cadê? Viu, Luiz, nessa mesa você fala, agora a Funarte está abrindo amanhã um curso de capacitação para produtores negros. No ano passado, a Marta Suplicy veio aqui, abriu o edital e teve muita reclamação porque não estão valorizando os mais velhos que têm o conhecimento. Como fazer quebrar isso, já que a gente tem a Melanina fazendo esse trabalho bonito para quebrar esse elo e pensar Tem água aí. nesse projeto. Esse, por exemplo, esse edital da Marta, da Marta do Ministério da Cultura, que é louvável, mas, por exemplo, vou citar aqui alguns, Joel, Jefferson, quem mais? Vamos lá, me ajuda aí. Cobrinha, Zósimo, que faleceu. Se a gente lê o edital, a gente não se encaixa. Eu não tenho mais entre 19 e 29 anos para fazer curta-metragem. Oi? Eu não tenho mais. Não posso fazer o curto. Já não posso entrar nessa concorrência. Ok? Está formando jovem. Aí, o prêmio maior é de 200 mil. Vamos lá, para quem é de teatro, você não faz uma peça decentemente com mais de 2 pessoas com 200 mil reais. Para fazer com dignidade. Fazer com dignidade, pagar ator, pagar ensaio, pagar técnico, divulgar. Né? Divulgar. É. Oi? Que é importantíssimo. Divulgar, botar mídia mesmo. Pagar anúncio, eu não sei aqui, mas pagar um anúncio do Globo, um anúncio na revista Rio Show. 104 mil. Porra! Um anúncio pequeno na Veja. Pagar aquele anúncio aqui, eu fiz agora recentemente um cálculo lá,
por mês, eu acho que dá 32 mil, 4 anúncios na revista do Rio Show, 8 mil e porrada. Com 200 mil, não faz, dignamente não faz. O que vai acontecer, a bem da verdade, com esse edital? Vai acontecer que um monte de gente vai ganhar, não dá para fazer dignamente, vai ter um monte de bosta, e aí o chamado branco que joga contra vai ficar sentado na plateia falando, olha lá, tá vendo? Não sabe fazer. Para mim, talvez uma conversa em relação à cota. Não sabe fazer. Enquanto isso, paralelo a esse, aí eu levantei essa questão. Eu falei, gente, esse edital não me contempla. Porque o que foi falado no lançamento dele, eu vim do Rio para o lançamento aqui no Museu do Afro. Aí as ministras, as duas meninas falaram, estamos dando o pontapé para que daqui a alguns anos o negro esteja preparado para concorrer no edital da Eletrobras, da Petrobras. Aí é de perguntar, falar, e eu? Quem é que vai me defender? Eu já tenho na minha produtora, ministra, um filme aprovado pelo Ancine em 4 milhões de reais. Quem é que vai captar para mim? Já passei por todos esses crivos, já sei fazer. Quem é que vai captar para mim? Eu estou à margem agora? Acabou para mim? E aí, se vocês forem reparar por causa desse pensamento, eu pergunto e os senhores irão me responder. Cadê o ator negro adulto na televisão brasileira? Cadê? Cadê? Me mostrem 5 atuando. Eu sei que se eu pedir 2, vocês vão falar. Lázaro e Milton Gonçalves. Me deem 5. Adulto que seja pai de família e que sustente a sua família com o trabalho. Me deem 5 na televisão. Me deem 10 no teatro. Me deem 20 no cinema brasileiro. Não tem, porque esse pensamento, o pensamento da boa vontade, o tempo todo está dizendo que nós somos ingênuos, que a gente deve começar, que a gente deve aprender hoje para começar para amanhã ganhar. Não leva em consideração o nosso histórico, não procurou saber quem fez, quem tinha, ou quem, olha, vem cá, quem tem já, quem está em condição legal, com tudo prontinho para pegar patrocínio na Petrobras. Quem está? Ô, gente, mas isso é um absurdo, porque os seus grupos de teatro negro estão aí há um tempão, sabem fazer projeto em Minas, em Salvador, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo. Ainda bem que eu estava nesse lançamento, né? Porque falar desse jeito é uma preparação para você pegar um projeto do lugar. Eu tive um projeto do então, e aí hoje, a Eletrobras já acabou. E a Eletrobras acabou agora recentemente de divulgar o edital dela, que são 13 milhões. A Petrobras daqui a pouco vai liberar o dela. Daqui a pouco a Funarte libera as ocupações de novo. E não é protecionismo, não. É legalidade. Tinha que ter um órgão público forte, talvez a CEPI, talvez até o Ministério da Cultura, defendendo o Menalina acentuada para ocupar o sino. Fala, olha, são eles que vão fazendo gestão. É esse que tem que ganhar por causa disso. A papelada está ok? Uma vez, um determinado ex-presidente, que eu não vou falar o nome, muito poderoso ainda, me deu a grande aula que eu levei para o resto da minha vida. Eu assinei um contrato, comprei os direitos de um livro que se passa na cidade dele, esse tal ex-presidente. Assinei o contrato de direitos de adaptação, tinha garantido o contrato e aí consegui chegar até ele. Ele me recebeu. Ele, a pessoa que me levou até ele sentou aqui e um assistente dele, direto, que ficou do lado de fora da suíte do hotel presidencial onde ele estava.
E aí ele me perguntou, todo sorrindo, falou, mas o que eu posso fazer pelo cinema nacional? Aí eu falei, o senhor me permite que eu responda com sinceridade? Ele falou, não, estamos aqui para isso. Eu falei, tudo. Não tem um filme, presidente, neste país que não tenha sido feito com dinheiro público, com dinheiro de recurso, de lei de incentivo e que é de empresa pública por conta de dinheiro público. Não tenha uma pessoa que não tenha captado nessas empresas e não tenha ninguém que tenha captado sem ter relação. Por quanto o senhor representa muito das relações de poder nesse país. O senhor conhece, aí eu tinha feito estudo de casa. Na Eletrobras está nomeado fulano de tal que é do seu partido, que o senhor nomeou. Na Petrobras, fulano de tal que dá patrocínio é seu amigo e me disse que se o senhor mandar um recado para lá, ele tem que dar o patrocínio. No BNDES, o senhor pode falar com o Ciclano, no BNDES. Fui falando para ele nos Correios, Caixa, aonde tinha, aonde dá patrocínio. Caixa, Correios, Banco do Brasil, Petrobras, Eletrobras, está faltando um. São 6. BNDES. Oi? BNDES. Esse homem poderoso, depois faça um exercício, é mole de matar quem ele tem um cara em cada desse lugar. Ele tem um cara desse em cada lugar. E todas essas empresas estatais, para quem teve a oportunidade já de captar recurso lá, quando você preenche o formulário deles, mesmo captando recurso, você tem que preencher, tem lá na fichinha deles, patrocínio através de lei ou incentivo direto? Lei. O incentivo direto é a grana que eles têm para atender politicamente os seus setores. O que a gente não tem enquanto comunidade, é por isso que eu repito aqui, não temos uma comunidade formada, é quem nos represente junto a esses setores. Porque cada um está vendo o seu, cada um vai. Cada um, lá na Petrobras falou aqui, ó, vem cá, esse X% aí desse dinheiro bom vai para a negrada e esse X% do dinheiro incentivado também vai para outra negrada. Negrada que não tem condição de fazer lá, que não aprovou o seu projeto na Lei Rouanet. Fique calmo, não tem problema. Tem um dinheiro bom aqui que vai para vocês também. Porque é assim que funciona. Esse sujeito, quando eu acabei de falar isso, o semblante dele mudou. Ele parou de brincar comigo. Ele falou, o senhor me rastreou. Eu falei, fiz o trabalho de casa, presidente. Ele, muito bem. Está tudo legalmente aprovado. Aí eu falei, não, eu já estou aqui com autorização, coisa e tal. E ele usou o seguinte termo, o projeto já está aprovado na Ancine, na Agência Nacional de Cinema, o senhor já pode captar quanto? Aí eu falei, não vou entrar com o projeto ainda. Aí ele falou assim, quando o senhor estiver com ele aprovado, o senhor me procure de novo. Foi um prazer tê-lo com o senhor. Fulano, aí entrou o cara. Ele, quando tiver o projeto aprovado, vai lhe procurar, marque, o senhor ligue para ele, quando tiver tudo legalmente aprovado. Eu aprendi que de lá para cá, eu tenho que jogar, permite a expressão, a branca. O que o senhor quer? Eu quero a certidão, eu tenho uma empresa. Olha, tem que ter a certidão de falência e concordar. Não discuto mais. Sai a certidão do INSS, Fundo de Garantia, Receita Federal, Dívida Ativa da União, isso tudo sai. Mas eles querem que você traga também a de falência e concordata. Ok, vou mostrar. Chega a ser um contrassenso, sai tudo. Eu não estou falido, moço, eu estou aqui, CNPJ ativo. Mas tem que ter o de falência e concordata. Eu já aprendi que não dá para brigar contra esse sistema. Entrar no sistema para transformar. Está aqui, ó. E a do INSS, está aí? Está aqui, ó. Trouxe a da Receita Federal, está aqui. A dívida ativa da União, está aqui, sim. Ok. CNPJ ativo, aqui, sim. Com a atividade principal versando sobre o cinema.
na minha outra empresa versa sobre teatro. O senhor quer mais alguma coisa? Não. Tem mais alguma coisa que eu possa cumprir? Não. Então por que eu não posso ganhar o patrocínio? Aí vai ter que dar. O que acontece com a gente é que isso custa dinheiro. Isso custa muito dinheiro. Muito. Não é pouco, não. Organização, né? Vocês estão produzindo, vocês sabem o quanto isso custa. O quanto custa ter um contador ativo, atento, sabedor da nova lei que saiu, para você não ser pego de calça riada. Para eu não ter que ouvir de um ex-presidente do Brasil o seguinte: quando tiver tudo legalmente aprovado, o senhor não produz. Lá tem uma questão para trazer um pouquinho de novo para a coisa do teatro infantil, né? Que duas perguntas, na verdade. Uma, Paparutas é um espetáculo que é um texto escrito por um autor negro, mas a temática não é necessariamente africana, embora tenha a questão da diversidade, né? E tudo isso. Como você percebe a recepção? O que você acha que esse texto está comunicando para o público negro de crianças? E outra, as crianças negras não têm acesso, não vivenciaram essa história ainda da escravidão e de tudo isso. Isso eles vão aprender lá na frente, quando os pais começarem a contar ou quando na escola eles começarem a aprender que existiu tudo isso. Então esse trauma ainda não está formado no imaginário deles, né? Como você acha que o teatro pode contribuir nesse sentido para esse público infantil? Será que ele deve trabalhar no sentido de mostrar essa história para essas crianças e instalar esses traumas nelas? Ou mostrar outras possibilidades, outros caminhos, apontar para outras direções possíveis? Lá na frente que você fala, o texto é bem negro, bem de origem africana. O Lázaro traz uma manifestação que não é originariamente africana, né? Mas é uma manifestação de uma ilha do Recôncavo Baiano, que sem dúvida nenhuma é o estado mais africano que o Brasil tem, isso é indiscutível, de parentes deles que moravam ali, que inventaram um ritual. Mas é um ritual que mostra muito, que lembra muito dos rituais de matriz ou de origem africana. E ele vai pegar isso ali e vai traduzir. E o texto dele tem alguns apontamentos em que eu fiz questão de acirrar ainda mais. Então, assim, o espetáculo começa basicamente com um samba chula da região do Recôncavo. Um samba da Dona Ivone, como é que é? Dona Edith do Prato. Entendeu? Que muito pouca gente conhece no Brasil inteiro e criança muito menos. E a gente começa cantando esse samba e dançando esse samba. Depois tem uma música que é composta em cima de uma letra do Lazinho, que também tem característica africana. O que eu pude detectar é que esses aspectos, vamos chamar assim, africanos e lúdicos que nós colocamos na peça, chamou muita atenção das crianças. Da seguinte forma: para a criança negra, e criança vai sempre acompanhada de pais, no caso do teatro, o pai ou mãe, preto ou branco, levando criança no teatro, infelizmente, ainda infelizmente, porque a grande massa não vai, esse pai e mãe já tem uma certa formação adiantada em comparação com o grosso da população brasileira. Ele já está um pouco mais, vamos dizer assim, instrumentalizado. Então, o pai negro ou mãe negra, quando ia, eles já tinham uma militância, ou eles já tinham um pré-conhecimento, ia levando a criança, você vai ver um espetáculo. Quando chegava lá, o nosso espetáculo reafirma essa identidade no pai, que é um espetáculo que vocês irão ver amanhã, que agrada tanto a criança, e eu acho que agrada muito mais ainda ao adulto, que leva a criança. Então, reafirmava essa identidade nos pais dos meninos negros e despertava no menino negro, desperta no menino negro
uma curiosidade para aquilo que ele ouve dentro de casa, uma identidade. Então ele tem essa identificação. Para a criança branca, e nós fizemos num teatro muito delicado no Rio de Janeiro, que é um teatro no shopping São Conrado Fashion Mall, considerado um dos mais sofisticados do Brasil, onde a gente tinha o seguinte comportamento: chegava um grupo de mães que deixavam 3, 4 crianças com uma única babá. Essas crianças entravam com a babá e a mãe saía para ficar andando pelo shopping durante 50 minutos, a babá cuidando daquelas 4 crianças. E na maioria das vezes a gente conseguiu seduzir essa criança, esse tipo de criança, pelo inusitado. Porque aí tem a personagem do menino principal que está na peça e fala: meu filho, hoje eu dancei o jongo, e ela dança o jongo, eu estou maravilhada, o jongo. Aí o menino fala, o menino da peça: ô mãe, deixa eu ir pro jongo, vamos dançar o jongo. E eles dançam o jongo na peça. A criança branca que nunca ouviu aquilo, ou que nunca tinha ouvido, ficava assim. Aí no final ele fala: mãe, tem jongo. Aí a madame falava: ó, meu filho, mãe, tem o samba da Dona Edith do Prato, não sei o quê. Agora, nunca pude deixar de entender que era um espetáculo infantil, que eu tinha que lançar mão, aquilo que eu defendo todo, de alguns elementos de sedução para criança. É infantil. Eu falava para os meus atores: ó, vamos embora, a criança que está vendo, não é tese. Lazinho, o texto aqui está defendendo tese. Corta, Pilar. Pilar, aquela parte é tese. Corta, tira aquilo. Não deixa cair na defesa de tese. Ai, estou achando isso aqui muito didático, que eu vou fazer. Calma lá, vamos botar música. Corta, Pilar, corta, tira. A gente tinha essa preocupação. Enquanto autor e diretor negro, a gente tinha essa preocupação de que era um espetáculo para criança. E aí não adianta forçar a barra, não adianta vir com uma trolha e falar: engole, criança, você vai ouvir agora o que é que uma criança branca tem que aprender para entender o que é a cultura negra. Ia perder essa criança. É a sutileza. A sutileza. Então, Lazinho tinha essa preocupação o tempo todo. Ele é daquele possuído, possesso, ele te liga toda hora, ele fala, ele é culpa, não é à toa que ele é um talento genial, é obra, ele trabalha. Me ligava: Pilar, eu falava: que é, Lázaro? Estou pensando aqui, aquela parte, não acho que a gente tem que cortar, que aquilo está longo demais, está didático demais. Olha a preocupação do autor, está didático demais, para criança, mas às vezes eu falo: Lazinho, é para criança. Não, mas tá, porque ele entendia que a gente está no mercado inserido para competir com a gatinha, essa que faz sucesso. A galinha pintadinha. A galinha pintadinha. Nós entrávamos nesse teatro com essa característica, com um espetáculo anterior ao nosso, que levava 20 minutos, pelo menos, para dar a primeira troca de diálogo. O resto era recreação. Brincava, jogava bola, e vamos cantar, e daqui a pouco começava a história, acabava e ia embora. A gente com um pepino na mão, lá falando: Lázaro, como é que a gente vai resolver isso? Então tinha essa preocupação de passar esse elemento desta natureza de origem africana, de histórica, de ancestralidade, mas para a criança que a mãe está deixando com uma babá, 4 coleguinhas, e vamos ver como é que é. Tinha criança que batia aquele teatro subindo e descendo, que o babá não segura, não tem autoridade. E aí a gente tinha que segurar essa criança. E o que segurava essa criança? Colorido, entendeu? Agora, esse colorido que ela vê colorido, isso é fuxico, isso é uma manifestação de uma população negra que fez arte de onde não podia fazer dinheiro, não tinha puxa para comprar, então vai lá fazer. Então a gente sabe o que é. Se a gente olhar atentamente, o nosso cenário está todo assim. Tem essa referência para a gente, mas a gente tinha o cuidado de não falar: olha, criança,
Isso Aqui é o aqui fuxico. é o fuxico que o meu antepassado fazia porque não tinha dinheiro. Sabe aquele tapete que a gente fazia com o resto? Está ali, coisa e tal. Mas está aqui, a gente está falando dele. Entendeu? Está aqui, está o cenário. Agora, falava com o meu cenário, muito colorido. E essas crianças têm que ficar, olhar para esse negócio e ver o colorido. E ficava, né, Cíntia? As crianças gostam. E os adultos morriam de rir. Quer Morriam dizer, de é a rir. dramaturgia da imagem, né? Porque a Que dramaturgia não é só texto. não é só texto. Né? E é duro aprender isso. Eu aprendi isso também duas vezes. O espetáculo, que as pessoas falavam, isso é um discurso. Isso aqui é movimento negro. Isso aqui não é para você falar, Jesus do céu. Foi sofrido, daí vai entrando música. A música você vai Porque retrabalhando. durante você vai muito tudo. tempo, talvez seja isso, eu não sou bom de fala, eu reconheço, eu sou um cara da ação, entendeu? A teoria para mim, ela vale muito. Eu fiz uma universidade de teatro, ela vale muito, mas ela diante de uma prática, seja a pior das práticas, ela não vale mais nada. Então, assim, mas o que aconteceu com a gente, nós artistas negros? Nós ficamos muito confundidos com o movimento social negro, E com uma certa obrigação de defender essa tese. Não é esse o nosso papel. Por isso tem aí, diz, naquela sua fala lá na frente, tem um problema na sua fala que nós temos que resolver, que é a má formação do artista brasileiro e, em particular, a má formação do artista negro brasileiro. O cara que vem fazer o teatro incutido de que o discurso da defesa social é muito mais importante do que ele entender o que está querendo dizer o Pirandello. E aí, o que tem mais força ou menos força? Não interessa. Só que para fazer esse discurso dentro do teatro, nesse teatro hoje, vem todo carregado dessa história até para chegar aqui. E aí o nosso público confunde o nosso papel e exige da gente essa defesa de tese. Que não cabe. Que às vezes não cabe. Não, que pode caber. Mas a maioria das Que vezes. cabe, às vezes cabe, que a gente pode defender. Mas que na maioria das vezes, aquele grande texto que está falando 1001 coisas, é uma tese. Alguém viu aqui na Namíbia? Já? Quem viu? Oi? Quem teve a oportunidade de ler o original de Namíbia, do áudio, o original, o primeiro texto. Veja, lembre do original e veja do que está em cena. Outro espetáculo. É outra coisa. É ou não é? É outra coisa. Lá no início eu e Lázaro sentava e falava, nossa, isso é tese. Era legal enquanto tese, era legal. Mas era tese e era volume demais. Tinha muita coisa, tinha que falar do advogado que foi no Jô Soares, tinha que falar de não sei o que, tinha que falar do elefante que chove, tinha que falar de... Não, Aldri, corta. Isso é ainda também uma manifestação cultural nossa. Como o movimento tem pouco espaço dentro do espaço que deveria ter, qualquer voz é voz. Isso acontece, sabe aonde? Em Casa de Preto, na festa de domingo. Olha o que acontece. Na minha acontece, deve acontecer na de vocês. Vou fazer um almoço. Vai vir a família toda. Como é teu nome? Wellington. O Wellington fala, mas Pilar, cuidado que a tia disse, não come peixe, você vai fazer uma peixada. Lembra que a tia disse, só come galinha. Vamos fazer galinha assada para a tia. Aí faz a galinha assada para a tia disse. Mas olha, cuidado que a tia... disse também? A outra tia disse, 2, É vegetariana. só come macarrão. Ih, macarronada para a tia disse. Ó, vovó... Não come peixe. Vovó tá com o coração ruim, só come mato, tem que fazer. Então faz muita salada.
Aí quando você chega num almoço de casa de preto, tem feijoada, macarronada, tem farofa, tem peixe, tem, tem maionese, tem tudo, porque não pode falhar, se todo mundo tem que comer, tem tudo, aí tem que falar de tudo, todo mundo tem que comer tudo. Corta. Vai num almoço chique na casa de rico. Tem a entrada, o rosbife não come-se. Não come-se. E quem não come faz papel chique que come. Finge um pouquinho. Finge que come. E termina cedo. Termina cedo, acabou. Coma pouco. Fui aqui uma vez na casa de um ator famoso, muito amigo nosso. Tinha um sítio aqui na Serra de Cantareira. Um churrasco na casa dele, na época que a gente fazia o negro. Fomos lá, chegamos lá todos felizes, coisa e tal. O churrasco foi servido na hora. Quando todo mundo comeu, a equipe contratada começou a recolheu a bebida. Aí quando a gente reclamou, ele falou, gente, eu convidei vocês para um almoço, um churrasco, já servi, chega, né? Porque a gente está acostumado com isso, é nosso, vai até... O último sair tem que sair sem falar nada. Essa manifestação, guardada as suas proporções, com as suas explicações antropológicas, a gente vai repetir em tudo. Ou tem que fazer teatro, ou tem que falar de tudo. Não posso deixar de falar daquilo, porque vai vir minha tia, minha avó, ela não ouve isso, ela não ouve aquilo. Eu vou fazer minha música, tem que falar de tudo, tem que falar. A gente tem essa exigência, ô Djavan, você não fala de política. Aí ele fala assim, pô, será que eu preciso falar dessa política aí? O que é, né? A gente vive cobrando, tem que se manifestar, não sei o quê, porque são poucos os espaços que a gente ocupa com excelência. E aí quando ocupa Então, nesse sentido, não é a crítica pelo mal. O movimento negro exigiu da gente. Esse tem um momento para falar e você tem que se manifestar. Pô, você fez uma peça de comédia. Pô, rindo. Aí você fala, aí você vai para casa culpado, caramba. Tinha que ter falado, na próxima eu vou falar, pode deixar que a próxima eu vou falar. Aí chega na próxima, aí joga tudo lá, porque é o espaço reduzido e tem que falar. Então, assim, o movimento hoje, eu estou defendendo isso, é um movimento o cinema pelo cinema. Cinema pelo cinema, bem iluminado, bem enquadrado, bem falado, tecnicamente perfeito, bem interpretado, que pode ser o nosso tema. Isso vem me perseguindo mesmo, assim. Eu sonhei recentemente, você estava me contando aquilo, recentemente eu sonhei que eu filmava, que eu estava fazendo um filme, olha só, eu estava fazendo um filme e que eu dirigia uma cena de amor entre uma escrava e uma sinhá branca. Esse era o meu filme. Acordei com aquilo, fiquei com aquilo na cabeça, aí comecei a pensar, falei, nunca vi um filme assim, era uma cena de amor. Aí fui pesquisar, achei um monte de livros sobre o tema e achei uma história real, em particular, que dali vai surgir o meu próximo longa-metragem. Era o meu filme, a história de uma negra que teve um caso com uma sinhá branca e que ela se apaixonava perdidamente, que a Inquisição pegou, a mulher branca nega o amor, a preta não. A branca é absolvida e a negra morre na fogueira. Real, isso é real. O meu roteiro qual é? Aí meu roteiro é fantasia, já fantasia um pouco. Posso falar porque já está registrado, se alguém imitar e fizer antes de mim, paciência. Se eu tivesse com pedreiro, eu não sou desse não, eu falo mesmo. Agora faça direito. No meu roteiro, a grosso modo rapidamente, a escrava é dada de presente como iniciação sexual para o filho da casa.
e é maltratada pelo menino sexualmente, pelo pai e pelos amigos, que isso acontecia, que está lá, era uma orgia. Ela vem muito mal. A mulher branca do coronel, para se vingar do marido, põe essa escrava dentro de casa, e para se vingar, a vingança dela se restringiria no seguinte fato: ela vai cuidar da mulher, ela vai sarar aquela mulher, ela não vai deixar ela morrer, para eles não terem esse prazer. Só que essa negra que ela pega para cuidar dela, era uma mulher que tinha conhecimento, porque a real, a que vai ser pega pela Inquisição, e vão pegar ela não pelo ato sexual só em si, pela opção, vão pegar porque ela tinha conhecimento de magia, ela era herdeira. E aí no meu filme, essa que está doente aqui começa a falar para assim, vai no mato e pega uma folha assim, assim, assado, amassa e põe aqui na minha xoxota que vai me fazer parar de arder. Vai lá no outro mato, pega assim, assim, bota aqui que vai fechar. Ela conhece e a outra começa a cuidar dela e elas começam a se enamorar, porque a que está sendo cuidada começa a cuidar da outra também. Conhece, vai lá, pega a babosa e bota no seu cabelo, porque ele não te olha mais, porque teu cabelo está muito encebado, você não está se cuidando. Elas começam a se cuidar e se apaixonam perdidamente. E aí acontece toda uma outra história, assim, né? E aí também vão ser acusadas de magia, de feitiçaria, de coisa e tal, mas é tudo pelo tato, pelo cheiro, pelo odor, pelo toque, pelo carinho, pelo amor. E, gente, o país que teve o maior número de escravos, que teve o maior período de escravidão, a gente não tem uma história de amor contada de fato entre esses personagens principais. Quando a gente tem, é entre o mocinho, sim, a moça, Débora Falabella, e uma novela que eu dirigi, por exemplo, e o Danton, e eles é que são os apaixonados, eles que são os mocinhos, eles estão assim, Oi? pessoa, como, o negro como pessoa normal, Afeto. né? Assim, Não vivendo tem- uma vida normal. Não tem um afeto, entendeu? E com todos os Mas sentimentos e eles não angústias e tudo colocaram, mais. quando você fala não tem um afeto, é porque a escravidão foi muito animal, né? Muito. Então, se o negro era considerado como animal, não tinha alma, e pelo inconsciente, até hoje, a sociedade de hoje, a sociedade do poder, ela quer agir como isso. Ela Até quer hoje. dizer que existe uma democracia racial, Até hoje. que não existe o conceito raça, mas ao mesmo tempo, como não existe raça, quando é para tratar do lado bom, do lado que eles querem. Quando é o lado que nós queremos, né? Daí não existe conceito raça. Para eles, para separar tudo, Eu não sei existe, ainda. existe Eu não vejo, eu vejo uma coisa lado a lado. É Lázaro muito já beijou louco. na boca? Já teve? Já. Oi? O Camilo. Já. Com carinho? Ele é Camilo. Ele e Camila? Então, mas aí assim, são poucos, São poucas. pouquíssimos. Porque, por exemplo, ele fez um personagem que eu falo, nossa senhora, não era culpa dele, não é culpa Foguinho? dele, mas que era horrível. Foguinho? Oi? Foguinho? Não, o Foguinho é até bom. Era o outro que ele era o comedor. pode crer. Aquela novela, é? André Gurgel. Aquele personagem Era não muito existia. É verdade. Não existia, não existe aquele homem. A história dele era muito ruim. E olha como eles são cruéis com a gente, é cruel mesmo. Cruel. Nunca a teledramaturgia brasileira, nunca, em momento algum, maltratou tanto o herói da novela, o protagonista, como maltratou, como aquele personagem foi maltratado. Eu não sei se uma novela antes ou depois. Que é Insensato Coração, Gilberto Braga. Não sei se uma antes ou depois. Tinha o personagem do Totó, do Tony Ramos, que passou a novela inteira sendo sacaneado pelas mulheres. Aí no final ele é redimido, acho que casa com Mariana, casa com uma novinha dessa. Você falava assim, não cabe. O personagem do Lázaro, olha como era construída aquela dramaturgia. Uma mentira, um homem que não existe, e aí jogaram para cima do negro para ficar como mito, mentira, mitologia. Olhava para ela no elevador, corta, já estava na cama comendo. Comia, falava, sai da minha casa. O gostoso, comedor, né? O homem negro É. comedor. Nos bailes, Que né? não tinha.
era uma representação chula do homem e uma representação lamentável do homem negro. E no final, o cara acaba com um problema no testículo. Pode crer. Brian Keane. Apadrinhando, Brian Keane. padrinho, e vai ser padrinho do filho da mulher que ele abandonou e maltratou, que foi a Camila. A última cena ela fala, não, você não vai ficar longe de mim, não, eu estou grávida e nós resolvemos. Você vai ser o padrinho do nosso filho. Vai tomar banho. O cara é castrado, porque ele foi castrado. Ele teve problemas ali. E tem que servir agora de ama. Sabe, essa representação Ali foi o cruel. a gente nunca teve. E sai de bacana, assim, com todo respeito, porque tem comunidade, os homossexuais na novela do Gilberto. Fizeram uma defesa bonita ali. Ali o discurso. Então, assim, para finalizar. Oi? É outra história também, né? Tá representado, tá uma história bonita, mas não beijo na boca não. Beijo na boca não. É assexuado. Tá na TV, todo mundo vai gostar, mas é assexuado. bastante do horário. Mas assim, hoje eu estou fazendo a defesa de que esse tipo de projeto tem que ser realizado com toda a diferença ideológica que temos e artística. Temos que nos juntar e fazer em grupo para criarmos a ideia de um coletivo. A competição entre nós tem que ir por água abaixo. A gente tem que passar a respeitar a diferença, passar a falar menos mal uns do trabalho e até das personalidades do outro, reconhecer as facilidades, as dificuldades, as hombridades, as não hombridades e corrigir aqui, que é meio começar a fazer o que a comunidade judaica faz. Quebra a porrada entre eles, escondido, mas lá fora a defesa está estabelecida. Assim faz a comunidade alemã aqui no Brasil, a italiana, a japonesa, eles fazem. A gente pensa que não, mas eles fazem. Com isso, eles têm algumas coisinhas que nós não temos no Brasil. O japonês tem programa de japonês na televisão, entendeu? Italiano é dono de teatro, sempre foram, entendeu? Os alemães têm as suas terras. A gente tem que começar a fazer isso. E começar mesmo a desmontar mito. Desmontar mito. Ver o que a experiência valeu. Isso não é desrespeitar. É a gente ver o que está lá, o que serviu de modelo histórico, o que serviu dentro daquele contexto, para aquele momento, e repaginá-lo hoje. E falar, não distanciar as nossas crianças da realidade que é hoje, entendeu? Não adianta dizer para uma criança, seja ela de que idade for, meu filho, vai soltar pipa. Não, solta no tablet. É outro papo, entendeu? É outro papo. E o moleque que não sabe jogar bola de verdade, hoje joga no PlayStation 3. Um craque. Ele vira um craque. Então, assim, temos que entender que as nossas crianças têm que estar inseridas aí também. Senão a gente não consegue se comunicar, né? Senão, a gente não atinge o objetivo. eu acho bonitinho, entendeu? Mas temos que fazer com que as nossas crianças façam bonequinhas de pano, como faziam as nossas vós. Ok, ensina a fazer, manda ele fazer no tablet também, tá? Porque senão vai ficar fora do seu mundo. Muito lá atrás. Vai ficar lá atrás, entendeu? Então é isso que temos, é isso que eu tento apregoar hoje. Assim, foi isso, de uma certa forma, com esses elementos, que eu encarei Paparutas do Lado. Entendeu? Mas tem pandeiro, mas eu falava para a atriz assim, ó, mete a mão, toque errado,
porque você não sabe tocar, e é assim mesmo. Porque hoje eu também estou defendendo uma outra tese que eu tinha falado para o Henk. Hoje eu estou defendendo a tese que é o seguinte: a gente tem que voltar a falar para o cara assim, olha, ops, quem sabe tocar pandeiro sou eu, você não sabe não. Isso faz parte da minha ancestralidade. Por muito tempo eu fiquei calado e fingi que você sabia, mas agora eu resolvi falar, tu não sabe não. Cala a boca, bote o pano, mas você não sabe tocar não. Ops! Vem cá, rainha de bateria, vem cá, moça, vem cá. Você é linda, gostosa, mas você não sabe sambar não, tá? Quem sabe sambar é aquela neguinha ali. É ela que sabe sambar. Tá vendo? Ô, vem cá! Lindo você, garoto. Bonito, olhos azuis, verdes, toca muito saxofone, você não toca nada diante do Pixinguinha, tá? Vai lá entender quem ele foi, o que ele criou, para depois você falar que toca. Vem cá, garoto, baixa a bola. Pelé jogou bola, você está começando. Tá? Ah, se Pelé jogasse hoje não me interessa. Jogou na época dele, era igual a todo mundo. Ele jogou pra caralho, é o rei. Você chega na Argentina, vagabundo não mexe com 3 coisas: não fala mal de Maradona, não fala mal da Evita e não fala mal do Gardel. Não tem brincadeira, não tem comédia em pé para ir lá e sacanear os 3, não tem, é fora de cogitação, não tem, não vem sacanear a Evita aqui não vem falar mal do Maradona. Ô, meu bicho, Gardel é o melhor cantor do mundo, cantou mais do que o Sinatra. Aqui a gente diz que Pelé não jogou nada, entendeu? Que a gente deixa que diga. A gente deixa que diga, né? A gente deixa que diga. Que, pô, o Geraldo, que é o Vieira disse que Geraldo do filme não é um sambista, que quem faz samba, que a cor dessa cidade sou eu. Quem é a cor dessa cidade? A cor dessa cidade sou eu, é Daniela Mercury, a gente deixa. E a gente deixa, entendeu? Com a aclamação na internet, voltando lá. Então hoje é voltar a falar assim, vem cá, você não... Eu dirigi um negócio para o Carnaval da Globo, um documentário que passou, e foi muito engraçado, sabe o capaz? Porque eu evitei câmera na avenida, em Carnaval, as mulheres só faltam, aí elas se jogavam na frente, eu falava, desliga a câmera. Ela falou, mas eu sou rainha de bateria. Eu falei, não, você não me interessa, querido. Eu falava, você dança mais do que ela? Dança aí, menina. Aí a menina dançava, eu falei, se dançar assim, ó, eu te filmo, vai. Ah, mas eu não preciso, eu falei, pro meu programa precisa, né? É aquilo lá que eu quero. Você toca tamborim de verdade, virando, porque senão fica assim, Edson Celular na bateria da Beija-Flor. Entendeu? Oi? Lobão na bateria. Isso aí é isso, entendeu? Fulano na bateria. Vai lá, no meio de todo mundo, mas a bateria acaba se reduzindo a Edson Celular na bateria da Beija-Flor. Edson, se limita ao seu papel de interpretar e tenta fazer o melhor que você pode. Deixa esse espaço para quem de direito. Aliás, Giovanna Antonelli falou uma coisa que eu tirei o chapéu para ela na avenida. Ela falou, não, eu não saio, eu gosto de ver, tudo assistir. Eu não saio porque eu vou estar pegando o lugar de uma pessoa que sabe. Exatamente. Não vou, me coloco no meu lugar. Falei, Deus tá. Esse é o nosso papel hoje também, nós que, enquanto melaninas acentuados e parceiros, porque tem uma outra coisa também, não dá mais, num ponto que nós chegamos, abrir mão de parceiro, e seja ele de que raça for. Agora, ele tem que ser nosso parceiro, ele tem que ser parceiro, tem que saber dividir, tem que saber entender quais são as nossas necessidades e que chegou a hora da gente ganhar igual quando é parceria. Esse meu discurso não é para excluir o não preto, entendeu? Abdias fez isso, né? É para incluir. Já Abdias acho que foi grande por isso, ele incluiu. É para incluir e falar, estamos aqui, vamos jogar junto, vamos embora. Porque essa é a tradução do mundo moderno. É trabalhar todo mundo
em prol de uma causa comum. A gente está um pouco para trás, a gente vai reverter esse quadro, a gente é brilhante, a gente tem muita coisa para contar, o que nos falta mesmo é dinheiro de verdade. Não trocado. Oi? Não trocado. Não a migalha do bolo, entendeu? E eu, particularmente, vou dizer com todas as letras, fecha a coisa aqui em mim, não tenho nenhum pudor com dinheiro. Gosto de morar bem, comer bem, andar de carro bem, andar de avião de primeira classe e ficar hospedado num belíssimo hotel. Não tenho problema nenhum com isso. Não roubo ninguém para fazer isso. E quero e temos esse direito. E fim de papo.